Oi pessoal, tudo bem? O meu nome é Cláudia Cepé, e eu sou uma das escritoras adotadas da escola de vocês pelo programa Adote um Escritor, da Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Eu estou bem orgulhosa, muito contente com essa escolha, porque é uma oportunidade de vocês me conhecerem um pouquinho e também os meus livros. Eu já fiz 2 vídeos falando sobre outros livros que vocês também poderão acessar pelo meu canal do YouTube, e agora eu vou fazer mais um, que é esse aqui, falando sobre o meu livro Histórias de Taiwan, que é este aqui. É o primeiro livro que eu publiquei e é recente, foi em 2016, quando eu resolvi que queria ser escritora. Porque muito antes de ser escritora, eu sou professora de língua portuguesa e eu trabalhei, pessoal, mais de 28 anos em escolas da Rede Municipal de Ensino de Porto Alegre. Trabalhei numa escola na Zona Sul, foi a maior parte do tempo nessa escola, que é a Escola Leocádia Felizardo Prestes, não sei se vocês já ouviram falar. E tem uma coisa que muita gente não sabe ao meu respeito, pessoal. Eu fui aluna da Prefeitura de Porto Alegre. Eu estudei na Escola Arami Silva, que também fica aqui pela Zona Sul, né, onde eu moro também. E foi nessa escola que eu aprendi a ler e escrever. Então eu fui alfabetizada na escola da prefeitura. Então eu tenho muito carinho pelas escolas da Rede Municipal de Ensino de Porto Alegre. Primeiro porque eu fui aluna e depois eu virei professora, né? E escritora é uma coisa bem mais recente. Então eu vou falar um pouquinho para vocês, pessoal, sobre esse meu livro aqui. Eu não sei se vocês já ouviram falar em Taiwan. Taiwan é uma ilha que fica bem próximo à China, né? E por que eu resolvi escrever histórias de Taiwan? Bem, tem uma história de amor aí no meio, né, desse enredo. É que o meu marido, ele veio de lá com 12 anos, e primeiro morou um tempo em São Paulo, e depois ele veio para minha cidade aqui, que é Porto Alegre, né, a nossa cidade. E, bem, nós casamos e tivemos um filho. E aí, eu fiquei sempre com essa coisa na cabeça, assim, sabe, que eu achava importante que o meu filho conhecesse as tradições da terra do meu marido, né? Inclusive, meu filho, nós já fomos para Taiwan, né? Mas enfim, ele era recém-nascido na época, e aí eu olhava para ele e ficava pensando assim, puxa, ele precisa conhecer as histórias lá da terra do pai dele, histórias que o meu marido, né, ouvia quando era criança, na escola, às vezes algum parente, algum familiar contava, né? E aí um dia eu perguntei pro meu marido, tu te lembra das histórias da tua infância, as histórias típicas, né? Que é o que a gente chama de histórias folclóricas, que nem nós temos as nossas aqui, do Negrinho do Pastoreio, do Saci, né? Da Mula Sem Cabeça. Então eles também têm as histórias deles de lá, as lendas urbanas também, né? E ele me disse, eu lembro sim. E aí ele me contou 9 histórias, pessoal, do folclore taiwanês, que é de Taiwan, e algumas também que são contadas na China, que são comuns, né? Contadas na China e em Taiwan. E aí o que eu fiz? Eu recontei essas histórias, fiz uma adaptação, né? E o resultado está aqui nesse livro. Então são 9 contos do folclore de Taiwan. Este livro, pessoal, ele foi ilustrado por uma colega minha da prefeitura, também professora, vou mostrar a fotinho dela aqui, a professora Cremilda, professora de artes. Ela já está aposentada, eu também nesse momento estou aposentada também, né? E ela fez as ilustrações, eu vou mostrar uma que eu adoro, que é essa aqui. São 2 dragões, eu não sei se vocês conseguem ver por causa da iluminação, né? Que fazem parte de uma das histórias desse livro. Mas eu vou contar para vocês, na verdade eu vou ler para vocês a minha história preferida, que ela é um pouco de terror, assim, eu espero que vocês não fiquem com medo, né? E aí eu vou explicar algumas coisas que são próprias da cultura lá de Taiwan. Várias dessas histórias, pessoal, tem bem elementos, assim, culturais, né? Então, detalhes que são bem importantes para distinguir essa cultura das outras, né? Então, no final do livro, pessoal, aqui, tem várias notas, tá? Aqui vocês não vão enxergar porque tá pequeno, mas no final eu explico esses elementos que aparecem dentro das histórias. Então, tem tipo uma nota, né? Tem um númerozinho do lado da informação ou da palavra, né? Que é uma coisa que talvez vocês não entendam. E aí lá no final tem a explicação e aí a gente aprende um pouco dessa cultura, né? Então vamos lá, pessoal, vou ler a história para vocês, tá bom?
O título da história é A Lenda do Fantasma da Flor de Tofu. Depois eu vou explicar o que é essa flor de tofu. Havia um homem que saía sempre muito cedo de sua casa para vender flor de tofu nas adjacências da cidade proibida na China. Num dia que aparentava ser como outro qualquer, depois de arrumar as coisas no carrinho de mão, ele saiu cedo de casa para sua rotina diária. Era uma madrugada fria e cheia de neblina. Não havia uma viva alma na rua. Porém, no meio da neblina, apareceu uma figura alta e magra, de caminhar duro. Quando se aproximou do carrinho, perguntou: "Tem flor de tofu salgado?" O vendedor, apesar de estranhar aquela fala meio sem entonação dessa figura, respondeu: "Sim, custa 50 centavos a porção." "Uma porção", disse a criatura. "É pra já", solícito respondeu o vendedor. Em seguida, agachou-se perto do carrinho para preparar a porção de flor de tofu. Assim que terminou, entregou a porção para a figura alta. E entregou assim, ó, o pessoal baixando a cabeça, num sinal de reverência, então ele não olhava, né? E com as duas mãos, porque é assim que funciona, né? Quando as pessoas vão entregar coisas, né? Presentes, dinheiro, seja o que for, com as duas mãos em sinal de respeito. Mas mal o vendedor se agachara perto do carrinho para pegar o troco, escutou: "Mais uma porção." "É pra já", disse o vendedor, admirado com a velocidade do estranho em liquidar a porção da flor de tofu. Prontamente serviu outra porção e, agachado ainda, alcançou-a para o sujeito e voltou para pegar o troco. Mal abaixara a cabeça quando escutou novamente: "Outra porção." "É pra já", respondeu o vendedor estupefato. Quer dizer, ele ficou assim admirado, né? Mas como é que pode estar comendo tão rápido? Eu mal entrego a tigela e o sujeito já comeu. E assim foi. Toda vez que o vendedor alcançava a porção e abaixava a cabeça para contar o troco, ele escutava a frase: "Outra porção." Quando chegou à 8ª porção, o vendedor pensou: "Ninguém pode comer tão rápido assim." E resolveu olhar o jeito como o estranho comia. Para o horror dele, viu que assim que o estranho pegava a porção, tirava a própria cabeça e derramava a flor de tofu diretamente na garganta. O vendedor largou o carrinho e saiu correndo. Quando chegou em casa, ele viu que o dinheiro que a figura estranha havia dado como pagamento era, na verdade, dinheiro de prata. Depois eu vou explicar para vocês o que é esse dinheiro. Nunca mais o vendedor voltou a circular com seu carrinho de flor de tofu perto dos muros altos da cidade proibida. Já pensou, pessoal, alguém tirar a cabeça assim na frente de vocês e comer por aqui, pelo pescoço? Ai, que horror! Então aqui vocês veem a ilustração que a minha colega fez, ó. Vou botar um pouquinho mais distante por causa da iluminação, tá? Então o sujeito tirando a cabeça, né, comendo, e o vendedor ali com o carrinho, ó, apavorado, né? E aqui o dinheiro de prata, né, que tem um selo de prata, na verdade, no meio. Bem, como é que funciona essa história, pessoal? A gente tem dois elementos aqui, né, que são estranhos para nossa cultura, né? O primeiro deles, que eu acho que vocês não conhecem, é a flor de tofu, né? O tofu, para quem não sabe, é um queijo feito de soja. Mas nesse caso, né, a flor de tofu é uma espécie de um prato, né, que eles comem, preparado, que ele pode ser tanto doce quanto salgado. Então ele pode ser tipo sobremesa, assim, ele parece um pudinzinho, se a gente olhar a foto. Aqui vocês veem uma, né, tô mostrando aqui no visor, né, vocês podem ver na tela. Então ele parece uma espécie de um flanzinho, mas na verdade é o próprio tofu, que ele é cozido, assim, preparado desse jeito com caldo, né? E pode ser tanto doce quanto salgado. Então, essa criatura, que na verdade era um fantasma, né? Por isso que o título é O Fantasma da Flor de Tofu,
ele então derrama, né? Porque como tem um caldo, né? Então ele derrama, né, os quadradinhos de tofu junto com o caldo e come pelo pescoço, né? E a outra informação, pessoal, é o dinheiro de prata. Então, como a maioria dos chineses e também os taiwaneses são budistas, né? Eles têm as crenças deles. Eles acreditam que se queimar um dinheiro, existe um dinheiro de papel, pessoal, que é feito para isso, tá? Normalmente a cédula é amarela e tem um lacrezinho, um selinho dourado ou prateado no meio, tá? Eu tenho uma aqui, vou mostrar pra vocês, tá? Que é parecido, não é exatamente o mesmo, mas esse aqui, ó, é um dinheiro de papel, vocês podem ver, né? Tem frente e verso, imitando uma nota de dinheiro chinesa, né? E aí, o que os budistas acreditam, né? Enfim, que se queimar, eles têm uma espécie de um altarzinho, assim, eles montam ali, tem frutas, a gente já viu até salgadinhos em Taiwan sendo oferecido, né, em datas especiais para os mortos, né? Aí eles queimam esse dinheiro de papel nesse altar, numa espécie de um fogareiro, porque eles acreditam que o espírito da pessoa que já morreu vai receber esse dinheiro lá onde estiver, né? Quem sabe para fazer compras. Eu tô brincando, pessoal, mas é assim que funciona, tá? Então, eu trouxe esse dinheirinho de papel aqui para vocês, para mostrar como é que é, embora normalmente seja amarela a cédula, né? Porque aí imita aquela coisa de ouro, né, e tal. Uma outra coisa, pessoal, que é bem típica da cultura, né? Eu tô me virando aqui para mostrar, são essas tigelinhas aqui, ó. Então, aqui na minha casa tem vários tipos, porque como meu marido é de Taiwan, então ele faz a comida típica, né? Ele normalmente prepara alguns pratos da comida típica e é comum, né, usar esse tipo de tigela. E para comer, pode-se usar dois utensílios. Ou uma colher como esta aqui, tá? Normalmente quando tem caldo, né, tem uma sopinha, então eles usam esta colher. Também serve de apoio, dependendo do que for ser comido, né? Quem já viu o Naruto é japonês, tá? No caso não tem nada a ver com meu marido, mas muitas comidas, assim, em algum sentido, são parecidas. Então o Naruto usa tigelas como essa para comer o lamen, né? Quem já assistiu o mangá sabe, né? O anime. E aí, pessoal, eu vou mostrar para vocês, tá? Os hashis, que são os palitinhos, né? Existem vários tipos aqui em casa, como a gente usa muito, também tem, né? Eu vou mostrar dois tipos pra vocês, ó, esse vem dentro de um estojo, né, vocês viram, eu tirei a tampinha. E aí aqui tem, então, um hashi, né, ele é personalizado, assim, na verdade, aqui em casa cada um tem os seus, e quando a gente sai pra comer comida típica, né, tanto japonesa quanto chinesa, a gente leva os nossos próprios hashis. Enfim, é costume nosso, mas o restaurante oferece. Então, vocês viram que esse aqui, ele é diferenciado, né? E ele tem esse estojo, eu vou guardar aqui dentro. Tem esse estojo próprio, né? Pra guardar os hashis. Eu tenho um outro, pessoal, que vem dentro dessa bolsinha de pano, ó, tá? Já tá até meio velhinha. E aí, olha só que legal que é esse aqui. Esse aqui é um de montar. Então, as peças, elas vêm assim, ó, tá? Elas vêm separadas, tá? Tem um parafuso aqui, vocês podem ver. E aí, a gente monta assim, ó, olha que legal. Ele é bom pra carregar, né? Ele é fácil de transportar. Aí, a gente monta, tá? E tá pronto o hashi, ó. E aí, a gente sai comendo, ó. Tic, 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 tic. Tá? Então, eu achei que seria interessante pra vocês saberem dessas curiosidades. Outra coisa que as pessoas perguntam, mas como é que conseguem comer arroz com hashi? Primeiro que é um arroz que é mais grudento, então ele fica mais fácil, né, de pegar, mas também empurrando, tá? Assim, ó. Então muita coisa é empurrada, né? E quando tem umas bolinhas de peixe, assim, a gente finca na bolinha. Então tem uns macetes, assim, pra comer, né? Que nós ocidentais não sabemos, mas aí em convívio, né? Com quem sabe a gente vai aprendendo, né? Bom, outra coisa, pessoal, que é muito comum na China, tá? E em Taiwan também é o chá, né? Vejam que tem uma caixinha toda especial, né? O chá para eles é que nem o nosso café aqui, né? O brasileiro adora um café e o chinês e o taiwanês tomam muito chá. Então, o chá tradicional, ele vem nessas caixinhas, né? E aí eu vou abrir para mostrar para vocês como é que é. Aí vem os pacotinhos assim, ó. Estão vendo, ó? O chá vem em folhinha aqui dentro, aí a gente põe em infusão, né, dentro da água quente, para liberar o líquido, né, no caso do chá.
Então ele não vem em saquinho assim, até existe em saquinho também, mas esse é o tradicional que vem a folha. E aí a gente bota água quente na chaleirinha. Eu vou mostrar a chaleirinha agora pra vocês, tá? Então uma chaleira como esta aqui, ó, vocês estão vendo, ó, tá? Então a gente bota as folhinhas aqui dentro dessa chaleirinha. E ele normalmente tem um filtro aqui dentro, né? E a gente deixa o chá com água bem quente para liberar, né, o líquido, o aroma, enfim, e também liberar a cor, né? Ele larga aquela essência. E aí depois serve em espécie de xicrinha como essa aqui, né? E aí a gente toma assim. Essa é uma bem pequenininha, né? Mas tem de vários tipos, vários tamanhos. Né? Então, todos esses elementos, pessoal, que eu mostrei agora para vocês, muitos desses elementos, eles vão aparecer nas histórias do meu livro, especialmente a comida, né? A comida é um elemento fundamental pros orientais, né? Assim como o chá. Então, lendo o meu livro Histórias de Taiwan, vocês vão aprender um tanto da cultura chinesa e taiwanesa. Bem, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Eu também desejo sinceramente, né, que assim que passar essa pandemia e esse Covid chato, a gente possa se encontrar presencialmente para eu dar um abraço bem apertado em vocês. E qualquer coisa, curiosidades, perguntas que vocês queiram fazer a meu respeito, vocês podem mandar para a professora da biblioteca, podem, né, a gente pode criar um grupo no WhatsApp. E aí eu respondo para vocês as dúvidas, as perguntas. Eu espero que vocês curtam muito as histórias do meu livro, tá bom? Um beijo bem grande para vocês e tudo de bom.